trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça do dia de hoje. Ao cumprimentar a todos os colegas parlamentares, cumprimento também os catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como item primeiro da pauta, coloco em discussão a ata da última reunião que os senhores e senhoras receberam em vossos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado a ata da última reunião. Na última reunião, a deputada Paulinha teve que se ausentar e eu tenho tido como praxe, quando o relator não está presente na reunião, não colocar em votação. Então, nós ficamos numa pendência de discussão e votação do PL 156.9, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a inclusão da disciplina, noções básicas de direito no currículo escolar ensino médio no estado de Santa Catarina. Ele foi amplamente debatido, só que na hora de colocar em votação, a gente não colocou porque a Paulinha não estava presente naquele momento. Então, eu reabro a discussão. Tenho o voto da relatora deputada Paulinha pela admissibilidade na forma de uma emenda substitutiva global. E o voto vista da deputada Ana Campagnolo pela inadmissibilidade. Então, nós temos um voto divergente. Só uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado João. Fazer um registro aqui que a deputada Ana hoje chegou muito bem auxiliada, não vai dar para competir. Além de ser a gestante mais elegante da Assembleia Legislativa, hoje ela chegou com uma assessoria muito qualificada, que é a deputada federal Caroline Detoni, e aí a gente não sabe como é que vai tentar argumentar aqui para tentar vencer ela na discussão hoje. Eu vou começar a trazer o regimento, trazer a Constituição do Estado, vou ter que estudar aqui enquanto o senhor não estiver olhando, já que o senhor não está vendo a presença da deputada Caroline Detoni, e vamos ter que suar hoje. O seu bigode hoje cairia muito suor se tiver que se contrapor com a deputada Ana Campagnolo. Tome cuidado, deputado presidente, e os demais deputados que não estão aqui no plenário vendo essa assessoria qualificada aí, entre aspas. Bom dia, deputada Ana, e nossos cumprimentos ao deputado federal Carolino também. Seja bem-vindo na nossa reunião. Bom dia, prosseguindo, então, tem o voto pela admissibilidade da deputada Paulinha, que é a relatora, e o voto divergente da deputada Ana. Senhor presidente, deputado Kennedy. Deputado Kennedy Nunes, com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar a todos e pedir vênia aos deputados que a gente pudesse acompanhar o voto da relatora com o substitutivo global, compreendendo e com o meu maior respeito pela deputada Ana, que coloca o seu voto contrário, mas essa é uma matéria exatamente que nós precisamos colocar e ter essas noções de direito. Essa é uma matéria que, inclusive, tem um apoio da OAB para que possa ser colocado nas escolas. É importante esse processo. Eu queria pedir aos deputados que nós pudéssemos votar para a aprovação dessa matéria que é de minha autoria e que tem um substitutivo global da deputada Ana Paula da Silva. Obrigado, senhor presidente. Se me permite, senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputada. Bem, assim, senhor presidente, na defesa do relatório, eu quero apresentar um argumento que, no meu ver, se sobressai a todos os demais. Ainda que eu considere a tese do deputado muito... Mais que tudo nesses tempos de hoje, né? A inclusão de noções básicas de direito no currículo, mais do que uma necessidade nos tempos que vivemos hoje, eu não enxergo nenhuma razão de inconstitucionalidade, que é o objeto desta comissão. Acho que se pode aprofundar
essa discussão de mérito na Comissão de Educação, mas eu rogo também o pedido de voto favorável, porque a matéria é absolutamente constitucional e ela cabe dentro do regramento que compete ao deputado estadual se manifestar nas matérias afetas ao interesse do Estado. Era só isso, senhor presidente. Bom, vamos pela a deliberação. Então, tem precedência o relatório da eminente relatora deputada Paulinha, que é pela admissibilidade. Caso for rejeitado a sua relatoria, prevalece o voto vista da deputada Ana. Então, em votação... Questão de ordem, senhor presidente, desculpa. Eu estava aqui, na verdade, me sintonizando aqui e acabei me sintonizando. Qual é o PL que está sendo discutido? PL 156.9, deputado Vampiro, aquele que eu não quis colocar em votação porque a Paulinha não estava a sessão passada. A reunião passada ela tinha se ausentado um pouco e ela, a relatora, daí eu não coloquei em votação. É do deputado Kendi Nunes, que dispõe sobre a inclusão da disciplina Noções Básicas de Direito no currículo escolar de ensino médio no estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor. Tem o parecer da deputada Paulinha pela admissibilidade e tem um voto divergente da deputada Ana. Em votação, se estiverem de acordo com a deputada Paulinha, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, deputada Ana, senhor presidente. Voto contrário, deputada Ana. Voto contrário, presidente. João Amin. Deputado João. Deputado Maurício. Deputado Fabiano. Maurício. Deputado Maurício, deputado Fabiano, não disseram se são a favor ou contra, agora eu fiquei vendido aqui. Não, que o senhor falou para se manifestar os contrários. Os contrários estão se manifestando, né, presidente? Exato, deputado. Eu entendo que isso aí é um plano de educação, que já existe um plano federal e estadual de educação e não precisa colocar na lei aí, mas o meu voto é contrário. Alguém me ajuda a contar aí, porque eu não estou visualizando aqui os parlamentares que estão... 4 a 4, a decisão é do senhor. Voto com a relatora, então. Presidente, eu estou grávida, achei isso aí foi uma ofensa. Não posso ser contrariada, senhor presidente. Faz parte do jogo, né? Vamos prosseguir, então, a pauta da reunião de hoje. Iniciamos, então, com o deputado João Amin. Bom, vou repetir o apelo aí que fiz aos deputados, fazendo na prática, né, uma relatoria mais sucinta e objetiva. Presidente, há 3 devoluções de vistas sem manifestação ao PL 314.5 de 2019, a PEC 02 de 2020 e também ao projeto 222.2 de 2019. Todos sem manifestação. Ok. Então, vamos iniciar pelo PL 314.5, que é da autoria do deputado Coronel Mussolini, o parecer da deputada Paulinha pela admissibilidade. O deputado João devolve sem manifestação. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. A devolução também da PEC 2.0, que é da autoria da Comissão Especial. Tem o parecer do deputado Maurício pela aprovação. Em discussão. Em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. PL 222.2, de autoria da bancada do PSL. O parecer do deputado Maurício pela aprovação com emenda supressiva. Vista também o deputado Fabiano da Luz. Consulta o deputado Fabiano se está apto já a dar o parecer. O parecer. 222. Eu devolvo sem manifestação, presidente. Devolvo sem manifestação. Então,
Tem um voto único do relator, deputado Maurício, que é pela aprovação com emenda supressiva. Em votação. Se estiver em contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Continua a palavra, deputado João. O 222 também eu devolvi, presidente. Tá. É o que nós acabamos de votar agora. Tá certo. Então, o projeto de lei 31.8/2019, do deputado Altair Silva. Esse projeto prevê que as empresas devem manter o estabelecimento próprio, credenciado ou autorizado que ofereça assistência técnica a seus produtos comercializados no Estado de Santa Catarina. Em resumo, o projeto tem o mérito de garantir que aquele catarinense que compra produtos em nosso Estado possua assistência técnica autorizada ou credenciada. Por se tratar de matéria afeta o direito do consumidor e não se vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade, o voto é pela admissibilidade do projeto de lei. Vistas em gabinete. PL 31.8, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade e vista em gabinete é o deputado Ivan. Seria isso, presidente. Deputado João encerrou. Obrigado, deputado João. Esse anterior aí, presidente, também peço vistas em gabinete aí, junto com o deputado Ivan. Vista em gabinete também ao deputado Maurício, PL 31.8. Deputada Ana, já que eu não pude lhe acompanhar, agora vou lhe dar a palavra. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, em nome da deputada federal que estava aqui conosco, deputada Caroline Detoni, também do Partido Social Liberal, do nosso PSL, agradecer os cumprimentos do deputado João Amin, que viu que eu estava chegando atrasada e, para me salvar, fez toda aquela embromation ali. Então, muito obrigada. E ela ficou muito grata pelo reconhecimento, pelas lisonjas que o senhor nos fez. Muito obrigada. Eu gostaria de diligenciar 3 projetos, então vou relatar em bloco, senhor presidente. O projeto 109, do deputado Ulisses Gabriel, sobre a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. O projeto de lei 193, do deputado Nilson Berlanda, sobre a criação do Programa de Apoio ao Transportador Escolar. E o projeto de lei 191, do deputado Paulo Essel, que dispõe sobre a obrigatoriedade, no final das sessões de sala de cinema, sobre informe publicitário com advertência contra a pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças. Para esses 3 projetos, nós estamos apresentando um pedido de diligência. Se o senhor considerar válido, poderemos votar em bloco. Em discussão, em bloco, pedido de diligência da deputada Ana, dos 3 projetos que ela se referiu. Em votação, a diligência do PL 109, 193 e 191. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado os 3. Senhor presidente, tenho também que devolver vista do projeto de lei 009.5/2020, sobre o que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina. Nós ficamos algum tempo com esse projeto de lei e tivemos, inclusive, a ocasião de conversar pessoalmente com o novo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Dionei Tonetti, e conversando com ele fomos convencidos da importância de aprovarmos esse projeto, e não apenas de aprová-lo, mas de aprová-lo com celeridade. Razão pela qual peço, inclusive, desculpas à Polícia Militar por ter me demorado tanto na análise desse projeto, e devolvo hoje com esse apelo aos senhores deputados que estão aqui na Comissão de Justiça e que também fazem parte das outras comissões que vão apreciar esse projeto de lei, que é a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Trabalho, para que, com atenção, tentem compensar a minha falha, a minha demora, dando celeridade nessas outras comissões. Projeto de lei 009.5, devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Ok. PLC 9.5, 2020, de autoria do Governo do Estado. Tem o parecer da eminente deputada Paulinha pela admissibilidade com a emenda substitutiva global. O deputado Ivan já devolveu a vista sem manifestação também. Em discussão? Senhor presidente, eu só quero brevemente agradecer a deputada Ana pela devolução e pela manifestação favorável à matéria. Ok. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Deputada Ana, concluiu? Concluí, senhor presidente. Muito obrigada. Ok. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores.
Apresento a Vossas Excelências parecer a subemenda modificativa à emenda substitutiva global ao PL 164.9 de 2019. Eu lembro aos demais pares que a matéria foi admitida nesse colegiado por unanimidade na forma da emenda substitutiva global de folha 17, nos termos do parecer de folhas 14 e 16, passando o respectivo PL, que pretendia criar lei esparsa, dispondo sobre o Código de Proteção dos Animais Domésticos, a ser uma norma alteradora da Lei 12.854 de 2003, o Código Estadual de Proteção de Animais, com o intuito de, 1, acrescentar o artigo 2º da lei, como conduta vedada ao abandono de animais domésticos, e B, alterar a destinação dos valores arrecadados com a multa, dirigindo-os à Fundesa e não ao Tesouro Estadual, como previsto no artigo 33 da lei vigente. Nesse interim, a proposição foi diligenciada nesse colegiado da Secretaria de Estado da Fazenda e, em resposta, se manifestou contrária tanto à relação de vinculação de receita como a indução de aumento das despesas correntes primárias. Em decorrência dessa manifestação, foi apresentada no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação a subemenda modificativa, objeto deste parecer, a qual mantém a destinação dos recursos das multas ao Tesouro Estadual, previsto na Lei 12.854 de 2003, que autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Proteção do Animal e Bem-Estar. E assim, a proposição foi aprovada por maioria, nos termos da emenda substitutiva global de folha 17 e da subemenda modificativa de folha 40. E, na sequência, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, foi aprovada por unanimidade. Esse é o relatório. Voto. Na análise da matéria, verifico que a subemenda modificativa de folhas 40, ora em análise, altera a redação da emenda substitutiva global, visando manter a redação atual do artigo 33 da Lei 12.854, de 2003, que prevê o recolhimento de multas na rede bancária por meio de documentos de arrecadação estadual, direcionando-as ao Tesouro do Estado, bem como acrescentando-lhes parágrafo único para autorizar o chefe do Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Proteção do Bem-Estar Animal. Com efeito, examinando a subemenda modificativa sob a ótica de aspectos dessa comissão, parece legítima a manutenção do enunciado do caput do artigo 33 da Lei 12.854. Todavia, o previsto no parágrafo único, que se pretende acrescentar ao referido artigo 33, ao conceder autorização ao chefe do Poder Executivo, afronta o prescrito no enunciado 1 de 2011 da CCJ. Então, diante do que verifico, voto pela admissibilidade do projeto 164.9 de 2009, como já decidido posteriormente, por esse colegiado, em respeito ao enunciado 1 de 2011 dessa comissão, pela sua aprovação, com nova emenda substitutiva global que ora apresento, restando rejeitada, portanto, a subemenda modificativa de folhas 40. O texto fica assim escrito. Artigo 1º, acrescenta o inciso 9º ao artigo 2º da Lei 12.854, de 22 de dezembro de 2003, com a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 9º, abandonar animais domésticos. Artigo 2º, o artigo 33 da Lei 12.854, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. As multas serão recolhidas em rede bancária por meio de documentação de arrecadação estadual e direcionadas ao Tesouro do Estado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado Ivan, PL 164. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao PL 179.5, 2020. Trata-se de proposta legislativa de iniciativa do deputado Paulo Roberto Essel, que pretende dispor sobre o descarte e destinação final de recipientes de vidro não reutilizáveis do Estado, objetivando, segundo a justificativa do autor, tornar o nosso meio ambiente cada vez mais equilibrado e seguro em relação à atividade poluidora do ser humano, trazendo segurança, inclusive, aos profissionais que trabalham na coleta do lixo seletiva ou não. Esse é o relatório. Voto.
Dentro de todas as razões trazidas nesse relatório, entendo que a proposição legislativa em tela afronta os dispositivos da Constituição Estadual na medida que planeja legislar sobre matéria que deve ser deflagrada pelo chefe do Poder Executivo Estadual, trazendo por isso atribuições inerentes à organização do funcionamento da administração pública, que coincide com aquelas designadas ao SEMA e ao COSEMA, incidindo assim em flagrante invasão de competência administrativa e legislativa atribuída privativamente ao chefe do Poder do Estado, bem como a violação dos princípios da independência e harmonia dos poderes, inscrito no inciso 2º da Constituição Federal, reproduzido no artigo 32 da nossa Constituição. Ainda, em outro viés, ao meu ver, há que se considerar que a proposta sob exame padece de vício de inconstitucionalidade material, porquanto não regulamenta o tema vinculado diretamente ao órgão do Poder Executivo, no caso, por meio da SEMA ou do COSEMA, a quem exclusivamente compete a manifestação sobre a normatização das políticas estaduais concernentes ao desenvolvimento econômico sustentável e ao meio ambiente. Por todo o exposto, voto nessa comissão pela inadmissibilidade da tramitação da matéria, senhor presidente. PL 179.5, tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. É isso, senhor presidente. Excelência concluiu, né? Sim. Obrigado, deputado Ivan. Deputada Paulinha está com a palavra. É o que tem mais projetos, mas se justifica porque na última reunião ela não conseguiu fazer a sua relatoria dos projetos. Sim, Paulinha com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu vou procurar, atendendo ao pedido do deputado João Amin, ser o mais breve possível na relatoria. E quero, por primeiro, começar pedindo ao deputado Ivan se ele pode, por gentileza, na próxima sessão, trazer a relatoria do 357, que eu acho que já está até com prazo vencendo. Se o Ivan puder fazer essa gentileza, tá, Ivan? Porque já venceu o prazo. E é uma matéria que afeta municípios, eu tenho recebido cobranças, se for possível. Eu tenho uma lista aqui, deputada, de projetos que a senhora pediu vistas, da qual eu sou relator, e também não voltaram. Tem projetos que estão com a senhora desde março, desde o início de março. A senhora não devolveu também? Eu estou disposta a devolver aquilo que for oportuno, necessário. Eu estou dando vazão aqui. Pode ser até que algumas coisas eu esteja trazendo hoje, mas o senhor fica à vontade para requerer, principalmente aqueles que, porventura, eu tenha passado do prazo, que eu estou à disposição, tá, deputado? Tudo bem, eu vou verificar aqui com a assessoria e se estiver tudo certo na terça-feira, eu relato. Muito obrigado. Obrigado, querido. Senhor presidente, eu quero começar então com a devolução de vista sem manifestação do PL 04.5, de autoria do deputado Jair Mioto, que torna obrigatória a instalação de piso antiderrapante. Devolução de vista sem manifestação. PL 4.5, tem o voto do deputado Kennedy Nunes pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Voto vice-deputado Ivan pela admissibilidade nos termos de outras relatoria do Ivan, que eu vou relatar hoje. Por ele. Em discussão. De relatoria. A relatoria do deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não, questão de ordem, deputado Fernando Vampiro. Esse projeto aí, o voto vistas do Ivan, não foi acatado pelo relator Kennedy, então nós só estamos... Não? Não. Eu abri mão do meu parecer pelo parecer do deputado Ivan Nats, que foi, inclusive, construído esse substitutivo com o próprio autor, o deputado Jair Mioto. Obrigado, Kennedy. Deputado Fernando Vampiro, os dois é pela admissibilidade, com a diferença de que o deputado Ivan apresentou uma emenda substitutiva global e foi aceito pelo relator. Então, é um relatório só, pela admissibilidade com a emenda. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segue o baile, Paulinha.
próximo projeto que eu trago é o 105.9, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que altera a Lei 14.675 de 2019, regulamentando o licenciamento ambiental autodeclaratório. A intenção do projeto de lei ela é muito, muito importante para o Estado de Santa Catarina, principalmente porque esse modelo autodeclaratório, ele já funciona nos moldes como funciona a própria declaração do imposto de renda. Em síntese, na verdade, senhor presidente, o empreendedor ele vai reunir toda a documentação exigida, inclusive o estudo ambiental apropriado, vai protocolar no órgão ambiental e ele vai ter um prazo de 24 horas para a emissão da licença. Em isso não ocorrendo, o simples protocolo já passa a ter validade a licença. A gente alterou no projeto de lei, na emenda substitutiva global, duas coisas. A gente passou para todos os tipos de empreendimentos, ou seja, para atividades em geral, e estabeleceu o prazo para o IMA se adaptar, que era de 10 dias na lei do deputado Cobalcini, para 30 dias. Importante dizer que tivemos manifestações favoráveis também ao projeto de lei, né? Basicamente isso. Algumas outras pequenas alterações no substitutivo global, mas o nosso voto é favorável. PL 105.9 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente. Oi, deputado Ivan. Considerando que esse projeto ainda vai passar na Comissão de Meio Ambiente, Turismo e Meio Ambiente, mas que está sendo construído um código ambiental, um código sanitário pelo deputado médico lá, como é que é a mim? Deputado Caro Preso, está sendo construído um código sanitário ambiental de Santa Catarina. Está bem avançado, é um projeto que está sendo construído em 4 mãos, com a participação do IMA, com a participação da Assembleia Legislativa, e que vai ser revolucionário para Santa Catarina. Então, só para ver se há como adaptar esse projeto de lei ao código, ou para ver se há uma interferência entre um e outro, vou solicitar vistas em gabinete e já me comprometo com o deputado Cobalcini de trazer na próxima terça-feira. Vista em gabinete, o deputado Ivan. Paulinha, pode continuar, deputada. Próximo que eu trago hoje é o PL 20.5, de autoria do deputado Altair Silva, que institui a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural por meio da qualificação da oferta educacional e adota outras providências. Eu vou me abster de discutir a questão pontual do projeto, dizendo apenas que ele está absolutamente dentro da constitucionalidade, senhor presidente. PL 20.5 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação da matéria. Em discussão? Em votação. Se tiver em contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Próxima matéria, senhor presidente, é o PLC 06.2, do deputado Mocelin, que acrescenta dispositivo ao artigo 26 da Lei Complementar para dispensar a obrigatoriedade de realização dos 200 dias de efetivo trabalho escolar para o ano de 2020. Ele já se adapta à medida provisória 934 do próprio governo federal, senhor presidente. E, naturalmente, assim que eu acho que é uma matéria que a gente tem que cumprir, não temos condições hoje de exigir o cumprimento de 200 dias letivos se quiser, por final de toda essa pandemia, validar o exercício do ano escolar, né? Por isso, eu entendo que a matéria está dentro das razões constitucionais e aí o aprofundamento da matéria a Comissão de Educação pode fazer. Mas o nosso voto é favorável pela aprovação da matéria. Tem o voto favorável da eminente relatora PLC 6.2, em discussão. Senhores deputados, Deputado Ivan. seria importante, né, a gente saber o que diz o Conselho Estadual de Educação, saber o que diz a Secretaria da Educação a respeito disso, para a gente não avançar sobre uma matéria que é regulamentada, né, de competência de regulamentação dessas instituições, principalmente do Conselho Estadual de Educação.
Acho que a Assembleia Legislativa ela tem que ter esse cuidado de não avançar uma matéria que é de outra competência, que existem órgãos, que existem conselhos que deveriam deliberar sobre isso. Então, eu consulto a relatora se há diligências a esses órgãos. Então, eu não discordo de Vossa Excelência, deputado Ivan, eu não discordo. Eu realmente creio também que o Conselho Estadual de Educação deve ofertar sua manifestação, assim como a Secretaria de Estado. Mas, para dar celeridade à matéria, em razão do tema que propõe, como trata de questão de pandemia, eu me abstive de olhar essa questão, me entreguei na análise de voto apenas pela questão de constitucionalidade, propondo que a Comissão de Educação, então, faça as diligências no seu devido tempo, né? Chegando lá, a deputada Luciane, que presidia a comunicação, a comissão, evidentemente, vai fazer toda essa consulta. Nesse sentido, né? Mas também não me oponho, se Vossa Excelência quiser que a gente faça a diligência agora, também está tudo certo, mas no sentido de avançar na tramitação. Fica o plenário ao dispor da posição. Não sou contra também o pedido de diligência, viu, deputado Ivan? Não, estou convencido, deputado. Obrigado. Estando convencido, deputado Ivan, então, permanece o voto da eminente relatora, que é pela aprovação do PLC 6.2. Estiverem de acordo, em votação. Os contrários, por favor, se manifestem. Não havendo nenhum voto na manifestação, dou por aprovada a matéria. PRS 01.2, senhor presidente, é o próximo, de autoria do deputado Bruno Souza, aprova a apresentação de proposta à emenda à Constituição Federal a fim de alterar os artigos 22, 24, 30, 41 e 175, incluir o artigo 182-A do texto constitucional, bem como o artigo 115 nas disposições constitucionais transitórias. Basicamente, o que ele discute nesse PRS, o Bruno, é a rediscussão do Pacto Federativo e permitir, então, ao Estado também legislar sobre mais matérias, como, por exemplo, o direito penal, civil, processual, etc. É uma discussão bem interessante, essa que o Bruno propõe, porque rediscute competências do Pacto Federativo em temas que a gente mesmo se absteve de legislar aqui e discutiu nesse mandato, por falta de competência, como são essas questões de natureza processual e até mesmo penal. Mas eu analiso aqui, senhor presidente, não a minha condição e a minha opinião. A análise técnica, eu não enxergo vício de inconstitucionalidade na propositura. Por isso, nosso voto é favorável, com emenda substitutiva global para algumas correções, mas que a matéria siga sua tramitação. Quem tem o voto pela tramitação da minha deputada Paulinha ao PRS 1.2, em discussão. Vista em gabinete, deputado Fabiano. Deputado Ivan Nates. Vista em gabinete, deputado Fabiano e o deputado Ivan. Pode continuar, deputada Paulinha. O próximo é o PL 40.9, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que torna obrigatória a instalação de balanças digitais em estabelecimentos que comercializam produtos a peso, cuja medição não tenha sido acompanhada pelo consumidor no estado de Santa Catarina. O que ele quer com o projeto, deputado? Ele visa obrigar os estabelecimentos que acondicionam e comercializam produtos pré-medidos a manterem à disposição dos consumidores as balanças digitais para a conferência de pesos apresentados nas embalagens. Ele tinha estabelecido uma punição. O que a gente fez para tornar a matéria dele admissível, constitucional? Nós fizemos uma emenda, um substitutivo aqui, senhor presidente, em que a gente transfere para o CDC, para o Código de Defesa do Consumidor, qualquer tipo de penalidade, né? Foi o que a gente procurou fazer para adequar a matéria à boa técnica legislativa e trazer constitucionalidade para o seu exercício. Por isso, o nosso voto é favorável dentro dessas circunstâncias. PL 40.9 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão. Em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado o relatório da eminente relatora.
Senhor presidente, a mensagem de veto 0228-2020 do governo do estado estabelece medidas temporárias a serem... Só um minutinho, senhor presidente, deixa eu só pegar aqui o projeto. Ele estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública em razão da pandemia, né? Essa medida provisória, senhor presidente, ela na verdade, ela busca valorizar os servidores da saúde, ofertando uma gratificação temporária pelo período de 4 meses agora da pandemia. Não é para todos os servidores, eu quero deixar claro, fazendo uma despesa pública de 17 milhões. E o objetivo dessa retribuição por produtividade médica é atender o pessoal que trabalha no COIS e aqueles que estão na linha de frente de saúde. Essa gratificação, ela em caráter transitório, como eu já disse, para esses 4 meses, para os servidores que cumprirem escala de plantão nos setores de emergência, UTIs, no COIS, e para os servidores também que fazem a construção da gestão hospitalar, né? E essa justificativa que nos foi trazida é em razão do número muito significativo de servidores da saúde que têm sido acometidos pela Covid e muitos, inclusive, querendo deixar os postos de trabalho em razão do risco. O nosso voto é favorável. Eu quero deixar dito aqui para Vossas Excelências que a gente tem um impedimento legal de acréscimo de despesa por conta de um diploma legal exarado agora pelo governo federal. Então, a gente, caso queira fazer alguma alteração, tem que ter essa observância. Mas o nosso voto é favorável em razão das alegações apresentadas e, enfim, a matéria por si se justifica, né, senhor presidente? É isso. Em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Deputada Campanholo. Obrigada. Também peço vista, deputado João. Vista Vampiro também. Vista a deputada Ana, o deputado Joanim e o deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, para encerrar, a pedido dos autores, eu vou retirar de pauta hoje o 357 e o 178. Aliás, perdão, o 305.4 e o 178.4. Eu peço a vênia para retirar de pauta e trago semana que vem. Ok. Obrigado, deputada Paulinha. Agora, com a palavra, o eminente deputado Estino Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentando aqui o Sargento Lima, que estava bravo hoje de manhã na televisão. Eu tenho aqui, senhor presidente... Estava surdo, né, que não ouvia nada. Não escutava nada também. Estava meio virado. Eu tenho aqui, o presidente, o parecer, a mensagem de veto 429/2020, que é um voto parcial ao projeto de lei 71.5, que dispõe sobre os prazos de vigência de autorizações e dos licenciamentos ambientais no âmbito do Estado de Santa Catarina, em decorrência da decretação de calamidade pública pela pandemia do novo coronavírus, de procedência do governo do Estado. Para resumir a prosa aqui, direto para o voto, senhor presidente e senhores deputados, esse projeto de lei, ele visa justamente fazer com que as empresas que já têm licença ambiental tenham essas licenças prorrogadas agora nesse período, justamente pela dificuldade dos técnicos irem fazer as vistorias. E, no entanto, ele prioriza que os empreendimentos novos, como até uma forma de gerar empregos, estes tenham preferência na fiscalização para a liberação dos alvarás nas licenças ambientais. E o governo do Estado tentou vetar essa parte que prioriza os novos empreendimentos nas licenças ambientais. Então, o nosso parecer é pela rejeição, ou seja, pela derrubada do veto do governo do Estado neste artigo. Tenho voto pela rejeição do veto, eminente relator,
ao 429/2020. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E também eu tenho aqui o projeto de lei 181, que dispõe sobre uma gratificação de adicional de insalubridade em razão do decreto de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do Covid-19, de autoria do deputado Neudi Sareta, que praticamente cria um abono igual para todos os servidores, diferente desse que foi apresentado agora há pouco. Por esse motivo, nosso parecer é pela admissibilidade, senhor presidente. Tenho voto pela admissibilidade ao PL 181, do eminente relator. Em discussão. Em votação. Não, senhor presidente. Deputado Fernando Vampiro. Ô Fabiano, só uma pergunta. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 173 de 2020, não fica vedado o aumento remuneratório do funcionário até 31 de dezembro de 2021? Não tem essa legalidade? Tu desse uma analisada nisso, não? Senhor presidente. Espera aí, desculpa, deputado, nós estávamos conversando aqui, eu não entendi direito sua pergunta. É que no dia 27 de maio foi publicada aquela Lei Complementar, a 173/2020, né? Que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, que altera a Lei Complementar 101 de maio de 2000 e dá outras providências, que no seu artigo 8º, primeiro, que veda a alteração remuneratória de funcionário público até o dia 31 de dezembro de 2021. O próprio governo do Estado criou agora um abono, deputado, para esses profissionais que estão na linha de frente do Covid. A única diferença é que ele criou uma tabela injusta, né? Ou seja, 6 mil para um médico e 1.000 para outros servidores e nada para outros. Senhor presidente. Nós estamos tentando regular de uma maneira igual para todos. Senhor presidente. O que ele criou foi por medida provisória, na verdade. Perfeito, já tem validade. Senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir vista em gabinete. Depois, deputada Paulinha. Já que nós pedimos eu pedi vista também da medida provisória, justamente por ter alguma comparação entre elas, gostaria de solicitar também, preciso desse tempo, visto em gabinete desse PL 181, senhor presidente. Obrigada. Bom, visto em gabinete também, senhor presidente. Também peço vista em gabinete, senhor presidente, ainda que eu concorde com o deputado Neudi Sareta, mas eu vou deixar os argumentos para a próxima sessão. Ok, vista em gabinete do deputado Ana, deputada Paulinha, deputado Fernando Vampiro, é isso? Deputado Maurício, 228 também. Deputado Maurício também. É isso, senhor presidente. Concluiu? Ok. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Obrigado, bom dia. O primeiro projeto que eu levo à crivo dos pares é o projeto 249.2/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade do código QR Code, em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis e adota outras providências. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator, o deputado Milton Alves, propôs uma emenda substitutiva global que foi aprovada no dia 27 de novembro de 2019. A emenda proposta na Comissão de Finanças e Tributação pelo eminente deputado é meramente de cunho redacional e de técnica legislativa e não altera o objeto do projeto. Diante deste fato, esta emenda substitutiva global ao projeto de lei não padece de qualquer vício de constitucionalidade ou legalidade. Diante deste fato, voto pela aprovação do projeto de lei 2492/2019 nos termos da emenda substitutiva global de folhas 37, devendo seguir seus trâmites regimentais. Eu queria discutir, presidente. PL 249 tem o parecer do deputado relator Fernando Vampiro pela aprovação da emenda que tramitou na outra comissão. Em discussão? Na verdade, é uma questão de ordem. Não de ordem, deputado João. Não é discussão do projeto. É que o deputado Vampiro geralmente é reconhecido pela meia ou pela falta da meia, mas hoje o adereço paletó chama a atenção minha, do Kennedy, né, não só das meninas do plenário, mas de todos os deputados. Se ele pudesse fazer presente no plenário, seria muito importante. Eu sou obrigado a rir, senhor presidente. Tá bom. Que isso, estão tudo louco. Estamos falando do penteado, né, deputado João? Também, mas isso já é
Isso já é flagrantemente conhecido pelo Estado de Santa Catarina todo. Eu vou me furtar a responder, senhor presidente. Vamos continuar, seguir o baile aqui. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. O outro parecer, senhor presidente, é o 386.0/2019, de autoria dos deputados Coronel Mocelin e Gerry Comper. É um projeto realmente super importante, né? A matéria proposta nesse projeto pretende retirar a obrigação das empresas de transporte rodoviário intermunicipal de comprovar a propriedade das quantidades mínimas e idades máximas dos ônibus para fins de obtenção de registro, com o fim de possibilitar às empresas a exploração da prestação de serviços, ofertando o melhor serviço e ao menor preço aos consumidores. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em parecer técnico de folhas 14 e 17, se manifesta favorável à constitucionalidade e legalidade do projeto. Abre aspas. No que tange aos aspectos jurídicos e legais, objeto de análise por essa consultoria, entende-se pela inexistência de óbitos quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto em questão, uma vez que não se trata de matéria cuja iniciativa seja reservada ao chefe do Poder Executivo, artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. A respeito da competência de iniciativa da LESC, em seu artigo 61, parágrafo 1º e o artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina, são serviços taxativos quanto às matérias a serem legisladas privativamente pelo seu respectivo chefe do Poder Executivo, não havendo, pois, qualquer violação de norma legal nesses termos. Desta forma, em atenção aos princípios constitucionais expositivos no artigo 37 da Constituição Federal, em espécie o princípio da publicidade, por ser matéria de relevância social, opinamos pela viabilidade do autógrafo do projeto de lei 174/2018 quanto à legalidade e constitucionalidade. Ainda no parecer, a Secretaria faz menção à manifestação da Gerência de Operações e Transportes que pede adequação e melhoria da redação da proposta da lei. Outro sim existe o parecer da GERT 023/2019, de folhas 20 a 34, feito pelo Grupo Técnico da Secretaria de Infraestrutura, ARESC e SUDERF, que pedem modificações no texto para arrumar a técnica legislativa e adequar o texto à realidade do mercado. Com base nas manifestações das secretarias e dos órgãos técnicos do governo, procurei os autores do projeto e construímos uma emenda substitutiva global que compatibilize a vontade do legislador e a realidade técnica do mercado apontada pelo governo de Santa Catarina, e fazendo as correções de técnica legislativa necessárias. Assim, diante deste fato, na nossa concepção, o projeto não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Diante deste fato, voto pela aprovação do projeto de lei 386.0/2019 nos termos da emenda substitutiva global em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em síntese, na verdade, o que acontece é que no seu artigo 1º da lei 14.219 de 2007, no seu artigo 2º, no seu parágrafo 2º também, diz o seguinte: comprovação de que os veículos com idade superior a 15 anos tenham condições de segurança mediante a apresentação do respectivo certificado de inspeção veicular emitido por entidade credenciada com periodicidade anual. E aí tem mais outros artigos, mas em síntese, o âmago da questão deste projeto de lei é alterar o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 14.219. Era este o meu parecer pela aprovação, senhor presidente. Eu voto pela aprovação do eminente relator, o PL 386, em discussão. Senhor presidente, rapidamente só fazer um comentário. Eu acredito que isso deva ser, constitucionalmente, o projeto está dentro das leis, apesar de que eu acho que ele deve ser discutido na Comissão de Transportes. O que me chama a atenção é que os veículos de transporte de animais, frangos, suínos, eles têm uma regra das empresas que são 5 anos de vida útil, o automóvel tem que ser trocado. E esse projeto praticamente dá liberdade para a idade dos ônibus, né? Ou seja, para os animais nós estamos cuidando, tem que ser carro novo para transportar pessoas, né? Agora, constitucionalmente, o projeto é legal. Então, eu acredito que a Comissão de Transportes deva debater com mais propriedade esse assunto. Só esse comentário, presidente. Vossa Excelência não pediu visto, né? Não, eu vou deixar o projeto constitucionalmente, ele está dentro das leis, das normas. Obrigado. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. O próximo projeto de lei, senhor presidente, é o 24.9/2020. Ele é de autoria do deputado Ulisses Gabriel, que dispõe sobre a flexibilização da forma de pagamento da fiança concedida por juiz estadual ou autoridade policial do Estado de Santa Catarina. Na minha concepção, há necessidade
de ouvir o sistema judiciário catarinense através do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Secretaria de Estado de Segurança e também da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante deste fato, solicito diligência ao PL 249 de 2020. Relatório do eminente relator pelo diligenciamento do PL 24.9, em discussão. Em votação. Aprovado. O próximo projeto de lei, senhor presidente, é de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Este projeto ele foi, na verdade, lido em 11 de dezembro de 2019 e distribuído a mim na comissão 12 de dezembro de 2019. No dia 17 de dezembro de 2019, apresentamos requerimento de diligência ao projeto para ouvir a Secretaria de Estado da Agricultura e a Federação dos Agricultores de Santa Catarina, FETAESC, que foi aprovado nesta comissão. A matéria pretende unificar as indenizações por doenças animal em um único inciso no artigo 1º e diminuir o percentual de valores para ações relativas à vigilância e fiscalização em saúde animal. No tocante à constitucionalidade e legalidade, o projeto de lei não possui nenhum vício. A matéria não se encontra entre aquelas cujas iniciativas é de origem governamental, de chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. A Secretaria de Estado de Agricultura, em resposta à diligência, alertou que a redução do valor relativo à vigilância e fiscalização em saúde animal, que é administrado pelo SIDASC, pode causar vulnerabilidade ao sistema de defesa agropecuária do Estado. Assim, conversei com o propositor desse projeto e retiramos esta alteração do projeto de lei, complementar com a devida emenda substitutiva global em anexo. Essa secretaria também informa que as indenizações pagas aos produtores rurais que tiverem seus animais sacrificados ou abatidos sanitariamente por doenças tiveram redução no tempo de pagamento de 150 dias para 30 dias. Então, há necessidade de constar na lei esse novo prazo de pagamento de indenização. Nesse sentido, faço essa alteração para colocar como prazo 30 dias. A Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta à diligência de folha 1922, assim se manifestou sobre o projeto de lei de unificação dos incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Complementar 204/2001. Abram aspas. Sobre o tema, quanto ao aspecto financeiro, não antevemos óbice quanto à unificação dos incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Complementar 204/2001. Então, o projeto de lei não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 335.7/2019, nos termos da emenda substitutiva global em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. Eu não sei se todos estão com a emenda substitutiva global, se querem que eu leia ou se alguém vai pedir vistas, enfim, fico a critério da comissão, senhor presidente. Eu voto favorável do eminente relator PLC 35.7, com a emenda substitutiva por ele esclarecido. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado. O outro projeto, senhor presidente, é o projeto, na verdade, 465/2009, que cria, altera a lei complementar, né, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, é de autoria do deputado Milton Obos, mas na nossa concepção, o autor foi motivado para contemplar a recente modificação feita no dia 18 de maio deste ano no Congresso Nacional de uma emenda aglutinativa na medida provisória 299/2019, que extingue o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que analisa as notificações tributárias da União. Essa alteração gerou duas ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 6399, proposta pelo Procurador-Geral da República, e a ADI 6403, proposta pelo partido PSB. A matéria é de extrema relevância e complexa, então há necessidade, na nossa concepção, de alguns esclarecimentos por parte do Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina, para que o relator possa exarar o seu parecer e o voto. Diante deste fato, eu elenco 8 questionamentos a serem respondidos ao Tribunal Tributário e posterior manifestação de voto nesse sentido. Por isso, peço diligência ao 84./2020, de autoria do deputado Milton Obos. O relatório do eminente relator pelo diligenciamento PLC 8.4, em discussão. Senhor presidente.
Eu sei que a diligência foi aprovada, não há objeção nenhuma de minha parte. Eu queria fazer uma observação aos colegas deputados de que, na verdade, esses conselhos de contribuintes, eles acabam servindo, na verdade, a quem tem o poder, o capital econômico, a quem tem dinheiro, a quem tem os advogados para acompanhar, a quem tem contato. Esses tribunais administrativos, há uma dissertação, aliás, é uma tese de doutorado que aponta os resultados desses conselhos de contribuintes municipais ou Tribunal Administrativo Tributário, que é o caso aqui dos estados. A gente vê muito banco ganhando, o que se nota é muito conglomerado importante de empresa deixando de pagar notificação, deixando de pagar multa, deixando de recolher parte significativa da multa, muitas vezes da multa, que a maioria das vezes esses tribunais são para isso, ou enquadramento tributário específico. E esse não é um tribunal para pobres, deputado Kennedy, não é para pobres. O coitado que tem uma multa ali porque carregou um porco na estrada lá, quando tinha que ter a guia de transporte, ele não usa desse tribunal. Esse tribunal é só para grandes empresas e grandes, às vezes, negócios. E eu digo negócio porque, recentemente, eu tive julgado uma ação popular lá na comarca de Blumenau, de uma decisão do Conselho de Contribuintes. O que aconteceu? O sujeito sonegava impostos da cidade e o município detectou que ele sonegava impostos da cidade e, como ele era muito amigo do rei, o rei que estava no terceiro andar da prefeitura, ele foi substituindo o Conselho de Contribuintes, até que esse Conselho de Contribuintes chegasse a uma decisão de que ele não devia pagar os impostos. E aí ele não precisou pagar cerca de 6 milhões de reais de impostos sonegados. Foi feita uma ação popular, 13 anos de luta, 13 anos de luta dessa ação popular, e a decisão foi publicada nessa última quinta-feira. A decisão do Conselho de Contribuintes foi anulada, porque o Conselho não julgou nada. O Conselho foi se construindo com o decorrer do tempo, até que se tivesse um afastamento daquela multa para beneficiar o sujeito que era amigo do partido, que era do mesmo partido do prefeito, que era do mesmo grupo político do prefeito. Fico feliz que o tribunal conseguiu anular isso. Então, deputado Fernando Vampiro, eu só faço essa observação, que é da importância de a gente ter cuidado com esses conselhos de contribuintes, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com esses conselhos, e o dinheiro que essas pessoas ganham é o dinheiro que o Estado deixa de receber. Muito obrigado e peço desculpas, deputado, por fazer essa intervenção. Não, senhor presidente, com a colocação do deputado Ivan Nats e acerca da importância que tem essa matéria, ela é devidamente complexa. Eu vou, até para compreender, e o que o Ivan fala com muita propriedade é trazer do latim, do direito criminal, o indubio pro misero, que já foi para a CLT, e para o direito trabalhista, e agora querendo trazer para o direito tributário, é super importante, né? Ou seja, na dúvida por mais fraco, algo que não há nos tribunais arbitrais. Então, eu vou rapidamente só fazer a leitura, Ivan, que eu acho importante esse momento da diligência, para ver se fica abarcado acerca das perguntas que eu estou fazendo. Quantos processos, nos anos 2017, 2018, 2019, houveram votos de desempate do presidente? Desses votos de empate, quantos foram a favor da Fazenda Pública e quantos foram a favor do contribuinte? Como funciona a distribuição processual do Tribunal Administrativo Tributário? Ela é automática, aleatória, por sistema manual, a critério do presidente? Se for automática, qual o sistema utilizado e qual a forma de controle de distribuição? Se for manual, como se procede? As distribuições dos processos são de forma igual entre os julgadores com o mesmo número de processos distribuídos por período? Enviar o relatório da distribuição de processos por julgar no ano 2017, 2018, 2019. Quantos processos estão em tramitação até o mês de maio de 2020? Estoque de processo de tramitação. Quantos processos foram julgados nos anos 2017, 2018, 2019 e relacionar o número de processos por julgador nesses anos? Os julgadores do Tribunal Administrativo Tributário têm metas de julgamento e quais são essas metas e se são cumpridas? Todos os juízes do Tribunal Administrativo Tributário, têm dedicação exclusiva de julgadores e não expedientes nesse tribunal? Qual a carga horária da dedicação? Tem a mesma remuneração? Possui gabinete assessores? Quantos? Recebem o contribuinte ou membro da Fazenda Pública para entrega de memorial ou algum aclaramento do processo?
Há algum regramento do tribunal para essas situações? Recebe auxílio moradia ou auxílio combustível ou de deslocamento se forem moradores de outros municípios? O presidente do Tribunal Administrativo Tributário, os presidentes da Câmara e os julgadores possuem mandato ou prazo de anos de trabalho no tribunal? Há possibilidade de recondução de todos os cargos? Se sim, quantas vezes? Quem foi reconduzido? Quais são os critérios técnicos para indicação dos juízes? Diante do exposto, voto pela diligência ao PL. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, deputado Cavalcante. Deputado Vampiro, perfeito. Vossa Excelência foi perfeito. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ver a diligência que procedeu, Vossa Excelência, porque ela mostra a importância da matéria e a preocupação da Assembleia Legislativa com esse tema. Muito bem. Em votação, o parecer do eminente relator que é para o diligenciamento. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar os projetos 183.20, 41.0 e 37.3, os quais eu gostaria até, se os colegas concordassem, de fazer a votação em bloco, já que os três são solicitação de diligência, um à Secretaria da Educação e ao Conselho Regional de Psicologia. É um projeto do deputado Mocelin que pede que sejam reservados lugares especiais para alunos na sala de aula. O 37.3, a Procuradoria-Geral e a SIDASC, do deputado Berlanda, solicitando a isenção das taxas para o exame de morno nesse período de pandemia. E o 183, que é do deputado Valdir Cobalcini, o qual pede a alteração na nossa legislação fiscal e que nós pedimos diligência à Secretaria da Fazenda, senhor presidente. PL 41, PL 37 e PL 183, ambos o eminente relator pede diligenciamento. Em discussão em bloco. Em votação em bloco, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o diligenciamento dos três PLs. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto 117.2/2020, de autoria da eminente deputada Ada Faraco de Luca. Cuida-se de projeto de lei que, com a pretensão de suspender o registro e protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida durante o período da calamidade pública ou estado de emergência ocasionado em função da pandemia do Covid-19. O PL sob análise foi lido na sessão do dia 14 de abril de 2020, 16 de abril começou a tramitar e eu sendo designado relator. Voto. Compete a essa comissão analisar o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa, conforme artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno. O presente projeto é proposto pela ilustríssima colega deputada Ada Faraco de Luca, membro da Assembleia Catarinense, está em perfeita consonância com a nossa Constituição Estadual. Total do projeto, percebe-se que a proponente pretende, nesse momento de excepcionalidade vivido, suspender o registro de protesto extrajudicial de títulos e outros documentos da dívida durante o período da pandemia e calamidade pública. Fica suspenso por 15 dias o vencimento da obrigação de protesto, a normalidade, e conforme estabelece na lei. Por isso, resta certo que muitos microempresários, em consequência, pessoas físicas, não conseguirão efetuar o pagamento de suas obrigações pontualmente, a fim de minimizar os impactos sofridos por esses
considera autor a extrema relevância a suspensão do registro de protesto de títulos ou outros documentos da dívida durante o estado de calamidade pública ou emergência em Santa Catarina. O escopo do projeto de lei sob análise está em harmonia com os regramentos legais, jurídicos, regimentais, bem como também dentro da técnica legislativa, devendo, a meu entender, ter segmento regimental para análise de mérito. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 117.2/2020, na forma do substitutivo global de autoria da excelentíssima deputada Ada Faraco de Luca, no âmbito dessa comissão. É o voto, senhor presidente. PL 117.2 tem um voto pela aprovação do eminente relator. Em discussão. Deputado Ivan Nates. Vista em gabinete, senhor presidente. Deputado Ivan. Não, eu trouxe um voto vistas em separado, para o caso de ter sido reconhecida a constitucionalidade da matéria, eu ia apresentar um voto pela inconstitucionalidade, voto divergente do relator agora em plenário. Mas se a vista, deputada Paulinha, não vejo objeção de a gente discutir isso no futuro. Ok, vista em gabinete da deputada Paulinha. Vista Eu também, me então, comprometo em presidente. trazer semana que vem, tá, senhor presidente? Então, o objetivo do pedido de vista era só a dúvida da constitucionalidade mesmo, mas eu trago semana que vem. Eu peço vista também, presidente. João Amin. Vista, o deputado João Amin também. Deputado Ivan Nates, com vistas. Deputado Ivan também, vista em gabinete. Eu queria fazer uma sugestão, presidente, já que a minha dúvida também é pela inconstitucionalidade, que é a da deputada Paulinha que pediu, o deputado João, o deputado Ivan, se não haveria condição de nós retirarmos o pedido de vista e o deputado Ivan pudesse fazer esse voto e a gente talvez já votar isso para que não seja esperado. Mas se não for Se tiver o ok da Paulinha, eu também aceito. Eu não me oponho, senhor presidente. Então, senhor presidente, com a autorização dos colegas deputados, eu vou apresentar um voto divergente do meu colega deputado, do meu colega deputado Maurício Scudlac, por duas razões. A primeira é que o artigo 236 da Constituição Federal prevê a fiscalização dos atos de serventias extrajudiciais será exercido pelo Poder Judiciário. Portanto, há uma prerrogativa de iniciativa de lei do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a regulamentação dos protestos de título. E então, haveria uma intervenção na iniciativa direta do tribunal. Em segundo lugar, a proposta da eminente deputada Ada, ela intervém diretamente numa relação civil, porque ela suspende uma relação que foi estabelecida entre o comprador e o vendedor, entre o prestador de serviço e o tomador do serviço. É uma relação civil que há entre eles. E a relação civil, a gente sabe, se regulamenta pelo Congresso Nacional. Então, ainda que eu considere a importância da matéria, ainda que eu considere que, efetivamente, seria importante a gente suspender os protestos de títulos, nós estaríamos intervindo diretamente numa competência que não é da Assembleia Legislativa, é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nas relações civis, cuja competência é do Congresso Nacional, razão pela qual apresento voto divergente, pelo arquivamento da matéria. Então, PL 117, temos o voto do deputado Maurício pela aprovação e o voto de divergência do deputado Ivan, que é pelo arquivamento da matéria. Em discussão, em votação, tem precedência o voto do relator. Se for não aprovado o voto do eminente deputado Maurício, prevalece o voto do deputado Ivan. Em votação, o voto do relator. Voto contra, presidente João Amin. Voto contra, deputado Ivan. Contra, deputado Fabiano. Voto contra, deputado Kennedy. Deputada Paulinha também, senhor presidente. Vampiro também.
Ok. Rejeitado, então, o parecer do relator deputado Maurício, e prevaleceu, então, o voto pelo arquivamento do deputado Ivan. Deputado Maurício, concluiu? Concluí. Deputada Ada, diante da pandemia, tentei. Tá? Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Valeu, obrigado. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu tenho 2 projetos para relatar. O primeiro é de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre, ou permite a função de piloto de aeronaves de aviões e helicópteros serem exercidos por praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito de Santa Catarina. O projeto de lei, ele entrou aqui no ano passado, em agosto, foi alvo de diversas diligências, tanto as autoridades, e agora eu dou o meu parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Ivan, acima enumerado, que objetiva, conforme a dicção do artigo 1º, permitir que os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina possam exercer as funções de pilotos de aeronave, aviões e helicópteros, desde que tenham as devidas habilitações exigidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Da justificativa do autor, nas folhas 3 a 7, extrai-se que a proposta objetiva mais economia aos cofres públicos, além de suprir a demanda de efetivo especializado, haja vista já existir um contingente de praças formados e qualificados que, se aproveitados, poderiam diminuir de forma significativa o custo da aviação catarinense, não havendo mais necessidade do Estado contratar pilotos civis, nem mesmo emitir convites a oficiais de outros estados da Federação, como é feito atualmente. A matéria foi lida no expediente no dia 20 de agosto de 2019, encaminhada à Comissão de Justiça, na qual, com base no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno dessa Casa, por redistribuição, fui designado relator em março deste ano. Inicialmente, foi aprovado nesta comissão diligenciamento proposto pelo relator anterior, o nobre deputado Milton Obos, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, por intermédio da Casa Civil, assim como para a Agência Nacional de Aviação Civil e a Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, a APRASC, como também a diligência a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina, a ACORS, e também a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, esta última convidada a se manifestar pelo exemplo prático no caso em apreciação. Opinaram contrariamente ao projeto de lei a Secretaria de Segurança Pública, por meio do parecer 109, que está nas folhas 291 a 292, depois de ouvidos os comandos gerais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, informação da PM 89/2019, que está na folha 301 a 328, e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que está nas folhas 297 a 300, por entendê-lo contrário ao interesse público, bem como a Secretaria de Estado da Administração, por meio do parecer 759, que está na folha 330 a 333, em face da inconstitucionalidade formal por invasão da esfera de competência de privativa do governador do Estado, conforme o artigo 50. Noutro norte foi o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, que corroborou a motivação apresentada pelo autor, está nas folhas 210 e 211, o da APRASC, que considerou a admissão de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar no exercício das funções de pilotos na aeronave, aviões e helicópteros, na prática amplamente difundida nos demais estados da Federação, sendo a inadmissão uma afronta ao princípio de isonomia por dispensar tratamento desigual à mesma condição de qualificação profissional que está nas folhas 225 a 288. Já a Associação Nacional de Aviação Civil limitou-se a reiterar que não tem competência para verificar a origem funcional dos pilotos
cabendo-lhe apenas a exigir e fiscalizar se os requisitos da certificação e operação previstas no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil do dia 22 de abril de 2019, está no parecer, na diligência do parecer deles do dia 22 de abril de 2019, nas folhas 221 e 222, são devidamente observados e cumpridos. Meu voto, em consonância com o que preconiza o regimento interno dessa Casa, seu artigo 144 e 210, nesta fase processual, cabe analisar a admissibilidade da proposição quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico, regimental e de técnica legislativa, função pertinente a esta Comissão de Constituição e Justiça. Da análise da matéria, anoto, inicialmente, que não vislumbro vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que é compatível com os princípios de normas constitucionais vigentes. Neste contexto, corroboro os fundamentos apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, nas folhas 210 e 211, e pela PRASC, por considerar a admissão de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no exercício das funções de pilotos de aeronaves, aviões e helicópteros, uma prática amplamente difundida nos demais estados da Federação, sendo a inadmissão uma afronta ao princípio da isonomia por dispensar tratamento desigual à mesma condição de qualificação profissional, conforme está na folha ou nas folhas 225 a 288. Ademais, reitero meu posicionamento no sentido de que a proposta traduz satisfatória economia aos cofres públicos, além de suprir a demanda de efetivo especializado, haja vista a existência de praças formados e qualificados que, se aproveitados, poderiam diminuir de forma significativa o custo da aviação catarinense. Quanto aos aspectos de legalidade e da regimentalidade, não encontrei nenhum obstáculo à continuidade de tramitação processual da produção legislativa em apreço. Ante o exposto, com base nos artigos 144 e 210, ambos do regimento dessa Casa, o voto no âmbito desta comissão é pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual determinada às folhas 2 pelo primeiro secretário da mesa, o deputado do projeto de lei 282/2019. Senhor presidente, este é o meu voto pela admissibilidade deste projeto e a continuidade do processo na Casa. PL 282 tem o parecer do emenda relator pela admissibilidade. Em discussão. Não há discussão, senhor presidente. É que eu dei um problema no meu computador aqui, fiquei sem imagem. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Continua a palavra, deputado Kennedy. Eu tenho outro projeto de lei, desta vez o deputado Ismael dos Santos, meu colega não só de bancada, mas também de fé, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Executivo Estadual de contratar empresas de prestação de serviços e para aquisição de bens, materiais e insumos com sede no Estado de Santa Catarina, em razão dos reflexos econômicos provocados pela pandemia Covid-19. O projeto é altamente meritório, entendo a ideia do legislador, o deputado Ismael, que gostaria que o governo pudesse priorizar as empresas, o que seria bom se não fosse a lei federal que coloca que cabe privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para a administração pública, direta e indireta. Então, portanto, senhor presidente, o nosso parecer aqui é bastante extenso para, infelizmente, colocar que é inadmissível constitucionalmente esse projeto,
mesmo entendendo que é de extrema importância. Portanto, meu voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei no âmbito desse colegiado, por conta que este é um processo que somente a União pode fazer. Tem um voto eminente do relator pelo arquivamento da matéria PL 159.1. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputado Kennedy. Pauta limpa, senhor presidente. Muito obrigado. Indago ainda a existência de matéria extra-pauta, se algum parlamentares tem. Não havendo, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras parlamentares. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Não. Até porque eu sei que muita gente está assistindo e tem muita gente perguntando sobre a cariação que nós vamos ter hoje às 17 horas, por uma ação tanto do deputado João Amin, deputado presidente Ivan, aliás, o sargento Lima e também o deputado relator Ivan Nats. Para os que estão perguntando, o ex-secretário Douglas, que está preso preventivamente desde o último sábado, vai vir às 17 horas, já está acertado, e acaba de cair um habeas corpus, um HC, da funcionária Márcia Pauli, que havia pedido para não vir e a Justiça não deu a ela, portanto, nós teremos a cariação hoje dos três, o ex-secretário Elton Zeferino, a funcionária pública Márcia Pauli e o ex-secretário Douglas Borba. Só isso para informar a população, senhor presidente. Ok. Feito as informações pelo deputado Kennedy, antes de encerrar a reunião, gostaria de agradecer a presença de todos e convocar a próxima reunião ordinária da comissão no dia 16 de junho, às 10 horas. Desejo muita saúde a todos os colegas. Amém. Sim, obrigado, senhor presidente. Por falar em saúde, o senhor tem que vir dar uma verificada aí no seu gabinete, né? Que tal o rapaz aí, o Mauro está farquejado, virado em fiapo, mancando, rengueando, não sei o que está acontecendo lá, presidente. Pois é, deputado Fabiano, eu estava olhando agora aqui, eu recebi ordem da mesa que quem tinha cabelo branco era para ficar em casa e participar virtualmente. Eu queria perguntar por que Vossa Excelência está aí. Não é porque é só pelo cabelo, presidente, pela idade eu estou na metade da vida ainda, né? Estou longe do grupo de risco.